Escuta o que eu vou dizer a você. Nem toda opinião deve ser considerada como um conselho de sabedoria para uma tomada de decisão. Existem opiniões que podem ser um problema na sua vida, podem colocar você em graves situações, em perigo até. Opiniões, eu posso dizer, que muitas vezes são atalhos propostos a você para que você entre e você sabe. Atalho pode parecer mais rápido, mas te leva a ser vulnerável, te leva a um caminho perigoso. Você precisa de verdade permanecer naquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Então seja muito bem-vindo a esta mentoria de hoje. Hoje o tema é rejeite esse tipo de opinião. Que opinião? Ora, eu quero caminhar com você e eu quero ler o que está escrito na palavra de Deus lá no Salmo 1, o primeiro verso, Salmo 1, primeiro verso, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uau! Nós vivemos numa geração onde as pessoas, todas, têm uma ou outra coisa para dizer. Elas têm opinião sobre tudo e sobre todos. Aliás, em tempos de redes sociais, a gente começa a perceber que algumas até se escondem atrás do teclado, se não do teclado, atrás do celular. A gente se assenta numa roda de conversa e até as pessoas mais próximas, elas se sentem no direito de expressar uma ou outra opinião. Elas começam a opinar sobre nossas decisões, nossas compras, nosso estilo de vida. E escute, às vezes, a opinião de um amigo vem até para somar com uma ou outra coisa. Mas nem todo conselho, nem toda palavra, nem toda opinião é coisa boa. Existem palavras que vêm carregadas até de sabedoria humana, mas destituídas totalmente da sabedoria de Deus. E a gente precisa estar atento a isso. Existem opiniões que soam agradáveis, plausíveis, coerentes, mas escondem intenções ruins e acabam te levando a ignorar os princípios de Deus. Eu gosto do que a gente lê lá em Provérbios 14 e 12. Provérbios 14 e 12 diz assim, ó: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Uau! Quando seguimos opiniões que não estão alinhadas à palavra, nós corremos o risco de nos afastar do quê? Do propósito de Deus, de colhermos resultados extraordinários no dia de amanhã. Então, de fato, essa é uma coisa que nós precisamos considerar. E eu anotei aqui alguns pontos para compartilhar com você. Primeiro, a opinião dos outros não pode ser maior do que os princípios de Deus. A opinião dos outros não pode ser maior do que os princípios de Deus. Antes de continuar, se você não deu um like, um joinha, curtiu essa transmissão, faça isso agora. Dê um joinha aí. Se você ainda não escreveu aqui sua cidade, o seu pedido de oração, o seu testemunho, faça isso agora. Então entenda, a opinião dos outros não pode ser maior do que os princípios de Deus. Muitas pessoas opinam baseadas no quê? Nas emoções, nas experiências que teve na vida, na cultura que carrega. E nem sempre isto reflete a vontade, a verdade, um desígnio de Deus para a sua vida. O que eu li lá no início, eu leio de novo, Salmo 1, o verso 1. Bem-aventurado, quer dizer feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus, ele mesmo, enfrentou opiniões contrárias. Pedro, por exemplo, tentou impedir Jesus de ir para a cruz. E Jesus respondeu com firmeza
àquilo que estava por detrás da opinião de Pedro. Pedro diz, não, o senhor não diga isso, tu não vai para a cruz coisa nenhuma. Em Mateus 16 e 23, a gente vê como Jesus trata a opinião de Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja, entenda que quando o princípio de Deus é claro, o propósito de Deus está resolvido ao nosso coração, nenhuma opinião pode ser maior do que este princípio. Então, sempre faça assim, considere o princípio de Deus aqui e as opiniões aqui, sempre dessa forma. E jamais coloque a opinião aqui e os princípios abaixo. Jamais. Sempre coloque os princípios acima das opiniões. A segunda coisa que eu quero falar a você é que opinião não é conselho. Conselho tem base na experiência e nos princípios. Opinião não é conselho. Conselho tem base na experiência e nos princípios. Entenda isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Se você ainda não ativou o sininho para receber as recomendações dos conteúdos que entram aqui, ativa agora o sininho, é muito importante. Não esquece de dar o like, hein? Estou contando com o seu like. Entenda que há uma diferença entre opinião e conselho. E a diferença está onde? No fundamento. Opinião é subjetiva, é frágil e, na maioria das vezes, é coisa precipitada. Opinião. Conselho é diferente. Quando o conselho é verdadeiro, ele está pautado no quê? Na verdade. E muitas vezes na experiência que a pessoa teve. Então, escute, é bom ouvir vários conselhos e sempre calibrar qualquer conselho que você ouça aos princípios da palavra de Deus. Em Provérbios 11 e 14, a gente lê: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O que isso quer dizer, pastor? Que um bom conselho é aquele que nos aproxima da vontade de Deus, que não nos afasta da vontade de Deus. A gente vai olhar, por exemplo, Salomão, o homem mais sábio que passou no Antigo Testamento, e você vai ver que ele tem um filho. Parece que ele não consegue passar para o filho a sabedoria que ele tinha recebido. Seu filho Roboão, depois de questionado, tendo que tomar uma decisão, ele foi e ouviu os sábios conselheiros que aconselhavam seu pai Salomão e também os seus amiguinhos que cresceram com ele. E ele não calibrou os conselhos, as opiniões, aliás, eu digo que os sábios conselheiros trouxeram conselho para Roboão, e os seus amigos que cresceram com ele trouxeram opiniões. É um conselho de qualquer forma, uma categoria rasa de conselho. E Roboão ouve o conselho dos amigos, e porque ouviu o conselho dos amiguinhos que cresceram com ele, ele se perdeu porque eles não tinham experiência, eles não tinham maturidade. Então, ele perdeu a unidade do reino justamente por causa disso. Ele rejeitou os conselhos que os anciãos haviam dados e ouviu os jovens inexperientes. Isso trouxe destruição a ele. É triste quando alguém entra por este caminho. Então, entenda, opinião não é conselho. Conselho tem base no quê? Na experiência e nos princípios. Em terceiro lugar, eu anotei aqui para compartilhar com você. Tem opinião que parece boa, mas é maldosa. Eu vou repetir. Tem opinião que parece boa, mas é maldosa. Tem conselho numa categoria acima que parece bom, mas é maldoso. Nem toda palavra doce é pura. Existem palavras doces ao paladar, mas esse doce é um veneno. Você tem que estar ligado, você tem que ter discernimento. Existem opiniões, conselhos que são carregados do quê? De inveja, de ciúme, de manipulação. Aliás, a gente olha para Provérbios 26 e 23 e a gente lê: como prata de escória sobre
caco de barro, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Você precisa entender isso, eu vou ler de novo. Como prata de escória sobre caco de barro, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Quer dizer, fala com a boca uma coisa boa, mas carrega uma maldade no coração. A serpente se aproximou de Eva lá no jardim do Éden, e as palavras que a serpente trouxe sobre Eva foram opiniões que pareciam até inocentes, mas que também carregavam uma lógica. E disse, olha, certamente não morrereis. O objetivo de Satanás, usando a figura da serpente, era destruir o plano de Deus para o homem. Então, entenda que opiniões maldosas podem vir travestidas de cuidado, mas carregam veneno mortal para o seu futuro espiritual. Você tem que estar atento. E aí eu quero concluir dizendo que o que molda a sua vida não pode ser opinião dos outros, mas os princípios da palavra de Deus. O que deve moldar a sua vida são os princípios da palavra de Deus. Quando a gente olha para Salmos 119, verso 105, a gente lê: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Se você quer vencer na vida, se você quer triunfar, você precisa investir tempo na leitura e na meditação da palavra de Deus. Você precisa orar pedindo por discernimento. Você precisa crer que Deus sempre tem o melhor conselho para você, que a palavra de Deus contém o melhor de Deus para a sua vida. E assim você vai proteger a sua alma contra as palavras humanas que tentam desviar você do propósito de Deus. E por quê? Porque opiniões passam, mas a palavra de Deus permanece. A opinião boa de hoje deixa de ser boa amanhã, mas a palavra de Deus permanece. E quem segue princípios divinos vai construir o quê? Um futuro extraordinário na presença de Deus. É isso. Então entenda, uma palavra de Deus pode proteger totalmente o seu futuro. Nos tempos perigosos que nós estamos vivendo, onde qualquer pessoa se sente no direito de opinar sobre a nossa vida, e que nem toda opinião é boa, e algumas podem estar carregadas de maldade, eu e você, à luz da palavra de Deus, precisamos discernir entre opinião, conselho, o peso disso, nos protegermos das palavras destrutivas e vivermos segundo os princípios de Deus. É isso. Eu quero que você entenda que há um novo tempo de Deus para a sua vida, um tempo de milagres e de favor. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Eu estou em São Paulo, eu estou aqui num encontro de pastores que se chama GKPN, e é uma honra estar aqui com homens de Deus, é muito bom estar aqui. São homens que decidiram caminhar uns com os outros, buscando a presença do Espírito Santo, para que o Senhor traga um mover muito poderoso sobre a nossa nação. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, declarando unção e poder do Espírito Santo. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença com os meus irmãos. Eu oro para que o Teu Espírito Santo encontre lugar nesta vida, encontre lugar neste coração, encontre, Senhor, espaço, Pai, nesta história. Eu oro por renovação, por restauração, eu oro por reposicionamento, eu oro para que esta pessoa esteja apta a ouvir a Tua voz e receber da Tua palavra. Eu a abençoo nesta hora, na autoridade de Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.